Olá pessoal, eu sou o Jader Cabral, docente da Universidade Federal de Uberlândia. O título de nossa aula é Emissão Laser, Gênese, Caracterização e Modos de Operação. O objetivo desse primeiro vídeo é mostrar para vocês os elementos básicos que compõem um laser, bem como o seu princípio de funcionamento, olhando especificamente para a interação da radiação com a matéria. O primeiro laser ele foi construído em 16 de maio de 1960 por um físico e engenheiro americano, Theodore Maiman. A palavra laser ela é um acrônimo para Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou seja, trata-se de uma amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Nessa figura aqui eu mostro para vocês os três elementos básicos que constituem um laser. O primeiro deles é o meio ativo. É aqui no meio ativo que acontece a interação da radiação com a matéria e a produção de luz. Tá? Esse meio ativo ele pode ser sólido, líquido ou gasoso, depende o tipo de laser ou o comprimento de onda desse laser. O segundo elemento importante é o que a gente chama de energia de bombeio. Essa energia é responsável por excitar o meio ativo e dar início ao processo de absorção e, consequentemente, emissão de luz. Essa energia de bombeio ela pode ser na forma de luz, como por exemplo uma lâmpada flash, pode ser na forma de corrente elétrica, como por exemplo quando a gente usa uma bateria ou liga um laser na tomada, ou através de uma reação química, como alguns lasers de gás utilizam. O terceiro elemento é o que a gente chama de cavidade laser, aqui representada por esses dois espelhos, um de refletividade muito alta e um outro de refletividade um pouco menor, para possibilitar a saída da luz aqui. Tá? A cavidade ela é extremamente importante, porque é ela que mantém os fótons aqui dentro, gerando em si, assim, um processo em cadeia com emissão estimulada cada vez mais intensa. Aqui eu mostro para vocês algumas formas de cavidade laser, tem as mais simples, por exemplo, dois espelhos planos, e outras um pouquinho mais complexas, onde se usa espelhos curvos, como por exemplo essa daqui, que ela é uma cavidade concêntrica, essa daqui é uma cavidade confocal, então compartilham o mesmo foco, e essa daqui é uma cavidade em tipo anel com 3 espelhos. Também existem cavidades do tipo anel com 4 ou 5 espelhos. Apesar da sua invenção na década de 60, toda a teoria que se baseia a construção do laser foi publicada por Albert Einstein em 1916. Tá? Isso é conhecido na literatura como os coeficientes A e B de Einstein. Então vamos dar uma olhada no que se trata isso. Eu desenho para vocês aqui um sistema físico que tem 2 níveis de energia. O primeiro nível, energia E1, mais baixa, e o segundo nível, energia E2. Então imagina que inicialmente a minha população está no nível mais baixo, e aí pela presença de um fóton que vem lá da energia de bombeio, acontece a transição desse átomo, desse íon, desse estado, para esse estado. Isso é o processo de absorção. E eu posso escrever a minha taxa de absorção como sendo caracterizada por esse coeficiente B12 vezes a densidade de fótons. Quanto maior a densidade de fótons no meu sistema, maior a taxa de absorção. Outro efeito que pode acontecer no meu sistema físico é o efeito de emissão espontânea. Nesse caso agora, o meu átomo, o meu íon está no estado de cima e ele de maneira espontânea, ou seja, de maneira estocástica, decai para o nível de baixo, emitindo também um fóton de mesmo tamanho de energia HI. E eu vou representar a taxa dessa emissão espontânea por um parâmetro A. O terceiro efeito que acontece é o que a gente chama de emissão estimulada. Então, inicialmente, novamente, eu tenho o meu átomo no estado de cima, porém agora ele não decai de maneira espontânea, ele é estimulado por um primeiro fóton. Então, notem que quando acontece a emissão, ao invés de um fóton, eu tenho 2 fótons no meu sistema. E nós vamos ver mais para frente que esses fótons eles estão em fase ou estão correlacionados. Tá? Eu posso escrever a minha taxa de emissão espontânea vezes um parâmetro B21 igual ao parâmetro B21 vezes a densidade de fótons ρ de nível.
Bom, num sistema em equilíbrio térmico, a minha absorção tem que ser igual à minha emissão. Então eu posso igualar as duas taxas, a taxa de absorção com a taxa de emissão ponderada pela população no nível 1 e no nível 2. Então, está aqui a equação que eu tenho no equilíbrio térmico. Para desenvolver essa conta, eu vou usar dois resultados importantes. O primeiro deles é referente à estatística de Boltzmann, que nos diz que a razão de população entre dois níveis é dado por uma exponencial decrescente dessa forma aqui. E o segundo resultado é a distribuição de Planck, que diz que a densidade de fótons no sistema físico é dado por essa expressão aqui. Então eu posso manipular essa equação aqui para aparecer a razão e eu usar o resultado de Boltzmann. Coloco aqui, chego nessa equação aqui. Substituo o valor de ρ de Ni pela distribuição de Planck e depois de alguma manipulação eu chego nessa igualdade. Note que do lado esquerdo eu não tenho o parâmetro temperatura e do lado direito eu tenho o parâmetro temperatura. Como eu quero que essa igualdade valha para qualquer temperatura, a única forma disso acontecer é impondo que esse termo aqui ele tem que ser nulo. Isso leva então ao seguinte resultado, que o coeficiente B12 de absorção ele é exatamente igual ao coeficiente B de emissão estimulada. Com isso, então, a gente consegue encontrar uma relação da taxa de emissão espontânea com a taxa de emissão estimulada dada por esse valor aqui. Eu posso redefinir a taxa de absorção como sendo 1 sobre o tempo de vida, então quanto maior o tempo de vida do estado de cima, menor a taxa de decaimento espontâneo desse estado. E aí então eu chego no mesmo resultado anterior, porém agora escrito em função do tempo de vida. Tá? Então eu tenho esse resultado aqui e, de novo, o resultado da estatística de Boltzmann. Tá? Com isso, então, eu tenho duas situações possíveis. A primeira situação possível é essa daqui, onde eu tenho mais população no nível 1 e menos população no nível 2. Nessa situação, a absorção ela ganha da emissão. Eu tenho muito mais absorção do que emissão de luz. O que significa dizer que o que eu tenho aqui nesse sistema de dois níveis, nessa situação, é que eu tenho uma atenuação de fótons. Então eu não tenho amplificação de luz. Pelo contrário, eu tenho redução. A segunda situação possível é quando eu tenho a população igualmente distribuída nos dois níveis, nível 1 e nível 2. Nessa situação, os resultados de Einstein mostram para a gente que a absorção é exatamente igual à emissão. Isso significa dizer que o meio ele é oticamente transparente. Tá? Tanto na situação 1 quanto na situação 2, eu não tenho nenhum aumento de energia. Tá? Então, um sistema de dois níveis como nessas duas situações, não é possível eu ter uma emissão laser, que nada mais é que uma luz amplificada. Eu não tenho amplificação de luz nesse sistema aqui. Para acontecer um ganho de energia, ou seja, uma amplificação de luz, eu precisaria ter uma situação como essa. Mais população no nível de cima do que no nível de baixo. Isso é descrito na literatura, um termo cunhado pelo Einstein, como inversão de população. A população ela é maior no nível de maior energia. Porém, essa situação não é possível em um sistema de dois níveis, como a gente viu. É por isso, então, que eu preciso ir para um sistema de três níveis, como esse daqui. Então, notem agora que a absorção acontece de 1 para 2. Tá? A população aqui rapidamente decai para esse estado 3, porque esse estado tem um tempo de vida muito curto, enquanto esse estado aqui tem um tempo de vida muito longo, é um estado meta-estável. Tá? Então a população vem para cá e é daqui do estado 3 para o estado 1, ela emite o fóton 1,3, por exemplo. Tá? À medida que o tempo passa, como esse estado tem um tempo de vida muito maior, vai acontecendo um acúmulo de população nesse estado 3. Isso é o que a gente chama de inversão de população. Nesse sistema aqui, é possível que eu tenha emissão laser, desde que esses fótons não sejam perdidos, desde que eles sejam confinados dentro de uma cavidade. Tá? O laser de Rupi, o primeiro laser produzido pelo Myman, ele funciona como um sistema de três níveis.
A grande desvantagem de sistemas de 3 níveis é que o fóton que decai de 3 para 1, ele tem uma certa probabilidade de ser absorvido de volta e não estimular, e dessa forma não estimular uma nova emissão. Isso gera uma perda de eficiência. Para melhorar essa eficiência, a gente pode usar um sistema de, ao invés de 3, 4 níveis de energia. Então, funciona mais ou menos igual, do estado 1 para o estado 2. O estado 2 começa a acumular a população aqui no estado 3, que tem um tempo de vida muito grande, só que agora a emissão acontece para um outro estado, que eu chamei de 4. E agora eu minimizo aquela absorção desse fóton aqui, porque esse estado tem um tempo de vida muito curto, então a população não fica muito tempo aqui, ela rapidamente vem para cá. Esse fóton, então, ele não vai ser usado para absorção, e sim para estimular a emissão de mais fótons. Tá? Como exemplo de um sistema laser de 4 níveis, eu trouxe para vocês o laser de Neodymium, que eu mostro uma representação dos níveis de energia aqui. As flechas, as setas azuis representam o bombeio, né, a absorção, e as 4 flechas, setas vermelhas, representam o processo de emissão desse sistema laser. Se eu olhar especificamente para a emissão em 1064, eu destaco para vocês aqui os 4 níveis que participam dessa emissão em 1064. Então, inicialmente, a população sai daqui, vem para cá, decai não radioativamente para esse estado metaestável, que tem um tempo de vida muito alto, e daqui ele emite para esse estado aqui. Tá? Pronto, para encerrar nossa aula, eu gostaria de compartilhar com vocês uma simulação bastante interessante da Universidade de Colorado que mostra o funcionamento de um laser. Deixa eu pegar aqui. Então, notem, eu tenho o meu sistema físico aqui, o meu meio ativo, meus átomos aqui. Vou inicialmente ligar a minha energia de bombeio, dessa forma aqui. Então, notem que eu estou fazendo a transição de 1 para 3. O estado 3, vou diminuir o tempo de vida dele, e com isso, então, eu começo a gerar a inversão de população aqui. Notem que ainda eu não tenho emissão laser aqui, porque os fótons que estão decaindo de 2 para 1, eles estão sendo perdidos, né? Não existe uma cavidade para reter esses fótons. Então eu vou lá e vou colocar uma cavidade, 2 espelhos. Agora sim começa a haver um confinamento desses fótons, tá? Eu posso brincar aqui um pouquinho com a refletividade do espelho, tá? Então eu vou colocar aqui 80%. Tá? E aí sim, como eu tenho os fótons se movendo dentro dessa cavidade, o processo de amplificação de luz começa a ocorrer. E uma parcela dessa luz sai por esse espelho aqui, que é o efeito laser, que é a emissão laser, basicamente. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de mostrar nesse vídeo para vocês. Eu deixo para vocês aqui embaixo algumas referências interessantes que vocês podem ler para aprofundar mais nesse assunto. Muito obrigado.